a todos os meus alunos, ex-alunos, futuros alunos e leitores. Quando eu comecei o meu seminário de filosofia em 1987, o objetivo principal era tentar formar uma nova geração de intelectuais brasileiros livre dos vícios que tinham transformado a vida intelectual no Brasil numa palhaçada comunista, indigna da menor atenção, exceto como objeto de desprezo. As causas principais de tudo o que se passou no Brasil, na política brasileira, desde então, ter passado já 20 anos, são para mim bastante evidentes. Em primeiro lugar, a deterioração da Igreja Católica, que a partir do Concílio Vaticano II foi sendo cada vez mais infiltrada por comunistas, uns mais ostensivos, outros mais camuflados, e que foi, aos poucos, perdendo toda a sua força espiritual e a sua capacidade de irradiar sobre a nação uma influência benéfica. Eu sei que hoje fica até difícil para as pessoas que nasceram já nas últimas décadas e que viveram dentro disso como um fato consumado, compreender de que eu estou falando. Mas para aqueles que ainda têm alguma recordação do que era a intelectualidade católica, em todas as primeiras décadas do século XX, tá certo? E que têm ideia do poder, do vigor intelectual com que essa intelectualidade reagiu às tendências ideológicas brutais do século XX, pode medir a diferença entre o que a Igreja Católica era antes do Concílio Vaticano II e no que ela se transformou depois. Pode-se dizer que o Concílio realizou plenamente o programa traçado 30 anos antes, porque o Concílio foi em 1963, 30 anos antes foi traçado o programa da ação comunista para a Igreja Católica por Antônio Gramsci. Gramsci dizia: nós não devemos combater a Igreja Católica, nós devemos entrar nela, esvaziá-la do seu conteúdo espiritual e transformá-la numa caixa de ressonância para a nossa própria mensagem. E isso foi feito assim à risca e foi feito com um sucesso enorme. Eu hoje acredito que o concílio esteve muito perto de destruir completamente a Igreja. Destruir, em primeiro lugar, é claro que por dentro, destruir no seu espírito, na sua missão, no seu senso do dever milenar que tem para com Deus e para com os fiéis, e diluir esse espírito num sistema alucinante de subterfúgios e desconversas que acabam por fazer do discurso católico nos últimos 30 anos nada mais do que um instrumento auxiliar da propaganda comunista no mundo. Isso aí sem exagero nenhum e sem retórica nenhuma. Só você, às vezes é difícil as pessoas entenderem isso porque não tem a retaguarda histórica, não tem meios de comparação. Mas se nós sabemos o que era a vida intelectual católica naquela época e o que é hoje, a diferença é tão grande que já não parece se tratar da mesma entidade. Isto é algo que aconteceu de algum modo em todo o mundo, mas em nenhum lugar com tal profundidade e tal gravidade como no Brasil. Ao ponto de que, já há mais de 10 anos atrás, um dos grandes pensadores católicos do Brasil, o padre João Evangelista Martins Terra, dizia que a Igreja Católica no Brasil estava assim à beira do cisma. E eu acho que esse cisma já aconteceu. Eu acho que a Igreja Católica no Brasil não tem nada mais a ver com a Igreja Católica no mundo. É só você ir entrar aqui nos Estados Unidos numa igreja qualquer, se tem uma missa, ouvir a pregação, você vê que você está no outro mundo. Tá certo? A mesma coisa na França, na Itália, etc, etc. Por toda parte existe um pouco de teologia da libertação, mas ela foi desarraigada por toda parte. Mas no Brasil ela veio para ficar e ela exerceu uma influência muito mais profunda, tá certo, do que a sua presença nominal deixa entrever. E a segunda causa foi, na esteira dessa decadência da Igreja Católica, foi a destruição da intelectualidade brasileira em geral. E se tornou, aos poucos, vamos dizer, apenas uma militância a serviço, seja da propaganda comunista ostensiva, seja, o que é pior, vamos dizer, da diluição da mentalidade conservadora e liberal em fórmulas que, de um modo ou de outro, facilitam a penetração comunista. Vamos dizer, dos elementos mais graves dessa penetração é, vamos dizer, a disseminação daquilo que eu chamo de pragmatismo supra-ideológico. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso para o Diário do Comércio, e creio que lá vocês podem encontrar maiores esclarecimentos a respeito. Mas só para dar um resumo, é esse o nome que eu dou a esta ideologia que acredita que todo elemento ideológico pode ser extirpado da vida social e tudo pode ser decidido por critérios pragmáticos, critérios de mercado, critérios tecnocientíficos, etc, etc. Essa ideologia, que ela própria é uma ideologia, evidentemente, ela se disseminou muito rapidamente nos meios empresariais e, sobretudo, entre os chamados liberais. Embora ela em si mesma, na sua origem, seja o que possa haver de mais oposto ao liberalismo. Porque e também não tem nada a ver com pragmatismo, no sentido de William James. Que no Brasil a palavra pragmatismo adquiriu o sentido, vamos dizer, uma espécie de praticismo imediato, que não é o espírito do pragmatismo do William James. E a verdadeira origem do pragmatismo superideológico
é, no fim das contas, o positivismo de Comte. Quer dizer, Comte acreditava praticamente numa eliminação da política. Daí a sociedade seria entregue, vamos dizer, a tecnocratas que decidiriam tudo numa base, vamos dizer, da administração racional. Então, na medida em que o pragmatismo supra-ideológico infecta as próprias camadas liberais, e sobretudo as lideranças empresariais, o que acontece? Elas se tornam totalmente desarmadas para a luta política, porque elas apostam tudo na economia, tudo no progresso econômico, e em nome do progresso econômico colaboram até com os governos comunistas, como a gente vê agora acontecendo com o Lula. Quer dizer, todo o empresariado correndo para ajudar o Lula para que o Brasil progrida, porque eles acreditam piamente que se o Brasil progredir, qualquer país progredir, ficar rico, etc., na base da economia de mercado, estará livre do socialismo, quando é exatamente o contrário. Quer dizer, o progresso econômico não vacina ninguém contra o socialismo, exatamente ao contrário. Nunca houve uma revolução socialista num país que estivesse economicamente declinando, só em países que estavam crescendo, a começar pela Revolução Francesa. A França era o país mais próspero da Europa, pelo menos 50 anos antes da Revolução. Do mesmo modo, a Rússia, nos últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu economicamente na Europa. E justamente este crescimento é que produz, vamos dizer, a agitação socialista. Produz como? O próprio crescimento da economia produz automaticamente uma ampliação dos serviços estatais. Então você precisa recrutar as pessoas para a função burocrática. Tá certo? Então a função burocrática se torna, vamos dizer, um meio de ascensão social para muita gente das camadas populares. Acontece que nenhuma burocracia cresce, né, com a velocidade com que crescem as ambições aí despertadas pela promessa de emprego na burocracia. Tá certo? Então, essas ambições, o canal para realizá-las é evidentemente o ensino, a educação. Então, você tem primeiro uma ampliação relativa da burocracia estatal. Em volta você tem uma ampliação muito maior do sistema de ensino. Tá certo? E em volta do sistema de ensino você tem uma ampliação muito maior das ambições de ascensão social através da burocracia. Então, acontece que aí surge uma camada social de aspirantes à burocracia que serão frustrados no meio da sua carreira, porque nem todos daqueles que entram, vamos dizer, no ensino universitário, na educação universitária, na esperança de subir na burocracia, só uma parcela ínfima. Então você tem permanentemente um exército de pessoas relativamente educadas, semi-educadas, tá certo? Muito mal educadas, tá certo? Que não tem uma função na sociedade. Então esses vão alimentar o quê? Vão alimentar a classe revolucionária. Eles são a classe revolucionária. Quer dizer, quando se diz que os intelectuais são a classe revolucionária, preciso entender que a palavra intelectuais aí não quer dizer as pessoas que se dedicam realmente à atividade intelectual, mas quer dizer esta semi-intelectualidade universitária, tá certo? Que é produzida e jogada no mercado em quantidades cada vez maiores a cada ano, tá certo? Criando um exército, tá certo? De inúteis que, por causa do seu rudimento de educação adquirido na universidade, se acredita melhor do que o resto da sociedade e capacitado para assumir o seu comando, modificá-la, etc, etc. Esta é a raiz sociológica da classe universitária. Claro que o surgimento da mentalidade revolucionária tem outras causas, outras raízes, tá certo? Que eu mesmo tenho estudado numa série de investigações que vão compor o meu livro ou livros chamado Mentalidade Revolucionária.